Estamos de volta com a nossa live, com mais conteúdo, com mais coisa boa, com mais conversa, com mais recursos. Chamem os amigos, chamem as pessoas queridas, chamem as pessoas. Sheilinha, que delícia! Olha o povo já chegando, sempre chegando. Muitas saudades, meu amor. A Bia, Adriano, Laís, Guilherme chegando aí. Ei, Biazinha, bem-vindo! Nosso convidado já tá aqui com a gente. Que delícia, gente. A Cami, sua linda. Olha só quanta gente linda aqui com a gente de volta. Como é bom estar de volta com vocês. Vocês estão bem? Espero que sim. Se não tiver, também tá tudo certo, que a gente tá aqui para isso. Mariana, bem-vinda também. Luciana. Já vão chamando aí as pessoas conhecidas. Coloca no aviãozinho, chama todo mundo, porque hoje a prosa tá boa, tá, gente? Hoje a prosa tá boa demais. Vou chamar aqui meu super querido Carlinhos. Começar a falar. Adriano, você estava na palestra sobre inteligência emocional da IP. Que demais! Bem-vindo, querido. Oi, amor. Tá buffering. Agora sim. Tá me ouvindo? Você está... Aninha! Bem-vinda, Aninha! Olha o Vitor aqui com a gente. Jeane, quanta gente linda aqui. Sejam bem-vindos. Agora você está com a gente. Bem-vindo, meu amor. Tudo Que bom? delícia. Tudo e você? Tudo bom? Bom demais, bom Você tem cabelo demais. bonito, eu não tenho mais cabelo. Cara, eu acho que é super pertinente, porque a gente está no tema de mudança. É para evitar a contaminação do Covid. Aqui não tem muito vírus para se esconder, não tem Arrasou, espaço. arrasou, arrasou. E eu deixando meu cabelo crescer aqui, eu tô vivo no coque. Agora a gente mantém uma plenitude de Instagram, mas na real tava toda no coque, toda trabalhada no coque, você precisa de ver. Ai, Giane, ai. bem-vindos, bem-vindos, gente. Olha só, a ideia aqui principal é a gente trabalhar sobre mudança de comportamento, a gente trabalhar sobre esse desafio, porque agora, querendo ou não, passou um pouco o que está acontecendo e a gente já tem alguns sinais de muitas coisas, a gente já tem alguns sinais de que definitivamente não existe mais aquela realidade que a gente vivia antes. Seja para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira. Eu não sei qual delas mudou mais, mas que certamente alguma delas mudou. Isso é inevitável. Se não mudou, você conta para mim que bate-caverna que você está vivendo, porque o que a gente mais vê é mudança. E o cenário que a gente mais vê também é, né, Aninha? Sufoco, meu amor. Tenho estado bastante com o time de vocês, Aninha. Tem sido encontros online muito legais com o time da HDI, que vem conseguido dar suporte para as pessoas, mesmo à distância. Assim, o fato é que a gente está se reinventando, né, Carlinhos? E a questão é Tá. assim: a partir do momento que a mudança chega, por mais absurdo que isso possa parecer para alguns de vocês, a gente tem opções a partir de então. Ou a gente resiste à mudança, ou a gente se adapta à mudança. E a maioria das pessoas que a gente encontra tratam da mudança como se não fosse um fator de opções, como se não fosse um fator de escolha. O movimento para a mudança muitas vezes não foi a gente que escolheu, é fato. Mas o que a gente vai fazer daí em diante é uma escolha nossa. E o nosso compromisso nesse nosso bate-bola, aqui, meu e do Carlinhos, é trazer algumas ferramentas para a gente se ajudar para que o processo seja mais leve. Então, fiquem à vontade, já tem algumas perguntas que o pessoal antecipou para a gente.
Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. O que vocês gostariam de saber, aprender, decifrar sobre esse processo de mudança? E me conta, Carlinhos. Nossa, bom, o que mais teve foi mudança, né, coração? Tá tudo mudando, de cima para baixo, de direita e esquerda, de dentro para fora. E Super, tá ótimo, faz parte do processo. Mas você super. sabe que essa mudança de cabelo já foi algo que tinha começado já há um tempo. Primeiro cortei máquina 3, aí falei, nossa, tá baixo. Depois eu fui na máquina 2, eu fui na máquina um. Agora que passa na máquina um, quando chega no 3, estou desesperado para cortar o cabelo. Porque tá muito grande, Muda a percepção, né? Nossa, tudo é Pergunta que relativo, não né? quer calar. Essa mudança, você tinha controle ou não tinha? A mudança do cabelo eu tinha. Ah, tá. Não, é porque tem gente que chega na máquina zero não por uma questão de Ah, escolha, não, não. entende? É porque Eu o cabelo tenho, começa a cair mesmo nesse dá para processo. ver que eu tenho duas entradas aqui, mas dava para meu topete, né? Um topete fazer assim, ó. Dava para dar uma boa enganada, né? Entendi. Ó, tem uma Sensacional. pergunta chegando aqui, ó. Boa, Vitor! Como equilibrar os tempos de grandes corporações ao ritmo de mudança que o mundo está demandando? Fantástica pergunta. E aí, Carlinhos? Como é que a gente começa, então, já essa live nessa pergunta maravilhosa do Vitor? Eu tenho uma visão talvez muito simplista dessas coisas. E aí me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que mudança é mudança. Eu acho que é uma tríade que eu trabalho com uma certa consciência, e às vezes eu saio da consciência, eu volto à consciência, mas basicamente é impermanência, né? Uma das coisas que o Tadashi trouxe para a gente é que toda mudança está sempre acontecendo em permanência. E isso vem muito do budismo, né? Eu tenho estudado muito budismo, tenho estudado um pouco de budismo nos últimos meses. E um dos hábitos dos budistas, dos monges, é aceitar a impermanência, aceitar a mudança, porque a mudança faz parte da vida. Então, às vezes, a gente transforma essa mudança em algo gigantesco e às vezes a gente faz algo muito pequeno. Então, a partir do princípio que a gente tem essa impermanência. Sim, Assim, a gente pode ir contra a maré ou a gente pode ir na direção da maré. Então, você pode aceitar ou você pode resistir a essa mudança. Então, o segundo pilar que eu vejo a mudança corporativa, a mudança do mundo, mudança de qualquer forma, é a gente aceitar o que está acontecendo, né? Porque quando a gente não aceita a realidade, a gente perde só que só 100% do tempo, né? Eu não lembro quem falou isso, mas eu gostei muito dessa frase, eu peguei para mim. muito. E o terceiro ponto é o desapego, porque o grande sofrimento que eu experimentei na minha vida, vejo outras pessoas experimentando, quando tem uma mudança, é que elas estão tão preocupadas em ver o que que elas perderam, o que elas abriram mão, o que que dói ali, que elas não estão vendo as milhares de outras oportunidades que estão surgindo na frente, né? Como eu já falei, eu ainda nunca revelei isso abertamente, mas estou revelando agora. Acabei de me separar, né? Foi um processo de separação muito light, bem suave. Lindo, por Ela sinal. chegou para conversar comigo, a gente conversou, trocamos umas ideias, umas duas, três vezes, altos e baixos, pelo menos para mim, nas primeiras 2 semanas. Na terceira semana estava razoavelmente limpo. Tem uma situação esquisita aqui, outra lá, mas em paz Lógico. e serenidade. E aí eu aproveitei Um filho fazer pequeno, né? Porque isso exatamente com um filho muda o conceito de pequeno, uma filha separação, de né? 16 de um outro casamento. Aí o que que eu falei? Bom, já que eu estou fazendo um reset, né, e a Camila também é minha sócia e também vai estar saindo da empresa, falei, que tal eu fazer uma grande reflexão? E aí, em vez de eu ficar fazendo uma coleta de tudo que, ai meu Deus, que eu não vou ter mais, porque a tendência natural, pelo menos, não sei se é Isso. natural ou normal, ou que nós estamos acostumados a fazer, é ver tudo que os sonhos que nós não vamos construir juntos. Ai, meu Deus, e como era lindo e maravilhoso. Tá bom, agradeça que era lindo e maravilhoso e olha, todas as oportunidades que você vai ter daqui para frente, né? Sim. E ainda que eu não esteja indo atrás de nada agora, inclusive uma das decisões que eu tomei, eu vou trocar minha cama. Eu vou trocar minha cama e quero uma cama de solteiro agora. Eu vou transformar meu Uau! quarto numa espécie de um estúdio. Conforme eu te falei, né, antes eu não tenho, eu vou, né, me namorar, vamos dizer assim, ficar comigo mesmo um bom tempo, aí, pelo menos, sei lá, uns 6 meses, um ano. E então essas mudanças de contexto me ajudam a ver os deslumbres das possibilidades novas. Tenho estudado muito, tenho me dedicado muito à espiritualidade e ainda que não seja um cenário muito comum,
Você foi Peraí para que o eu outro voltei. lado É, de eu fui Nárnia. só mandar. Tô Ainda que não aqui. seja um cenário comum, para muitas pessoas a situação que eu estou vivendo é uma situação pirante. E no meu primeira separação foi pirante. Então, se você vê o que é uma mudança corporativa na demanda do mundo para uma mudança de relacionamento, hoje, para mim, uma mudança corporativa seria muito maior que uma mudança de relacionamento. Com Mas já certeza. foi o contrário. E para mim, o que eu trabalho sempre é impermanência, tudo está mudando o tempo todo. Você pode entrar no barco da aceitação ou barco da resistência. Entra no barco da aceitação. E a terceira coisa, desapega, que dói menos, e procura ver tudo que tem de maravilhoso. E o que eu percebo é que essa tríade, como é que ela está rodando. Porque você desapega, e no momento que você desapega, você começa a procurar por algo novo, você começa a olhar para outras coisas novas. Aí você começa a olhar coisas novas, você começa a gostar disso, opa, o negócio muda de novo, aí se aceita, se desapega, e aí você vai trabalhando isso. E o que é interessante nesse processo é que quanto mais processos de desapego, de mudança, de aceitação, melhor você está. Mais em paz e serenidade, mais tranquilidade você está. Então, assim, não sei se a resposta foi muito filosófica, mas assim, eu acho que toda mudança é uma mudança. E ela só é Super. maior com o nível de resistência que a gente tem. Eu Com estou mudando certeza. tudo na minha. E não é uma mudança gigantesca, é uma mudança que eu estou fazendo grandiosa, porque para mim é uma oportunidade de crescimento, Sim. mais do que uma mudança externa. Ou seja, o meu filtro é, aconteça o que acontecer, eu vou pegar isso para eu aprender, para eu crescer, para eu evoluir. E pode ser uma mudança pequena, pode ser uma mudança grande. Com Eu não certeza. precisava mudar tudo que eu estou mudando na minha vida. Eu podia simplesmente ter mudado o relacionamento e mudado o resto igual. Mas para mim Sim, não faz sentido. sim. Maravilhoso. O Vitor é um parceiro muito querido nosso. Ele trabalha numa grande corporação. Se quiser colocar aqui qual, e ele está vivenciando muito disso, eu estou acompanhando isso. Mas eu acho que esse tópico é o primordial. Eu gosto muito de uma frase que diz: se tem dor, tem resistência. Com certeza. Esse é um mapa muito claro para mim sobre mudança. Se tem dor, é porque tem resistência. E a resistência muitas vezes está nisso que o Carlinhos falou, no apego ao que você perdeu. E nós temos uma tendência a adorar a pílula do passado. Então, falando, Com certeza. nossa, eu vou perder isso. Meu, tava uma bosta. E aí você tenta, não, porque eu tô perdendo. E assim, e o grande foco aqui, já vou ler mais comentários e mais perguntas aqui. Vão continuem mandando, tá? O primeiro exercício da mudança que nos ajuda a lidar com ela é entender e diferenciar o que você tem controle e o que você não tem. Isso para mim é decisivo. E a receita, eu falo isso em todos os encontros, em todos os webinars que eu tô. Você quer receita para ficar deprimido, ansioso, angustiado? Coloca energia no que você tem, no que você não tem controle, que você vai ver o que é receita para angústia. E é por aí que a gente começa a se perder no processo de mudança. É por aí que a gente começa a perder o discernimento. O Carlinhos viveu uma separação, está vivendo, né, essa separação pessoal. Eu vivi nessa quarentena um cenário super desafiador, como todos nós vivenciamos. Mas aconteceu tudo de uma vez. Então, eu estava em casa, aí meu marido operou no dia 13 de março. Dia 15 de março entramos em quarentena. Então eu estava com meu marido operado, com meu filho de 3 anos e pouco em casa, com o trabalho, com a faxina, e um mês depois surgiu a notícia, aconteceu a oportunidade de mudar de casa. Eu deixei esse timing para eu dar uma respirada só para poder lembrar e contar para vocês como foi isso. Desses aspectos, eu não tinha controle de absolutamente nenhum deles. Nenhum. O que eu tinha controle? Do que eu ia fazer a partir disso. Então, se eu tivesse saudades daquele senso de controle, que é uma ilusão, controle é uma ilusão. Se eu tivesse a ilusão de voltar o controle da minha vida, e não que estivesse tudo lindo, porque é o olhar para o que eu ganhei. O que eu ganhei foi poder trabalhar em casa, poder me organizar, poder me ajustar. E que maravilha, poder fazer uma mudança
podendo me organizar dentro de casa. Talvez se eu estivesse fora, eu demoraria um mês a mais para fazer a mudança do que eu estando dentro de casa. Podendo, a partir de tal hora especificamente, começar a encaixotar. Então, é muito olhar do que eu vou ganhar com isso. Então, primeiro exercício, foco no que eu tenho controle. Segundo, o que eu posso ganhar com tudo isso. E o terceiro exercício é o que eu ainda não tenho, que eu preciso ter para lidar melhor com isso. Em termos de habilidades, em termos de competência. O que eu percebi? Eu precisava, imagina, algumas das pessoas que me conhecem mais a fundo sabem que eu sou paraquedista. Uma válvula de escape para mim é a hora que abre a portinha do avião e eu saio da porta do avião, eu dou reset na alma. Trancar um passarinho dentro de uma gaiola. Porque eu perdi essa válvula de escape que me fazia tão bem. E aí? E aí vem um set point importantíssimo do cérebro, que esse é um exercício de mudança que eu já fiz com vários clientes meus, inclusive, o Carlinhos também conhece. Como é que vocês acham, por exemplo, que uma pessoa volta à vida, volta a se sentir realizado, volta a sentir prazer quando você perde, por exemplo, o movimento das pernas? Essas ferramentas que a gente está estruturando aqui para vocês, ela inclusive parte de um estudo que foi utilizado em pessoas que viraram cadeirantes para que eles possam voltar a sentir prazer na vida. Então, é você ressignificar e atribuir a novos parâmetros o que pode te trazer bem-estar. O que acontece é que muitas vezes a gente se apega ao fator externo. Então, o paraquedismo me traz a válvula de escape que eu preciso. É verdade? É. Mas não é o paraquedismo. É uma atividade que me desafie, que me gere liberdade, que eu encontrei no paraquedismo. Sabe onde eu fui reencontrar uma atividade que me trouxesse válvula de escape? Na yoga. Se alguém me dissesse, Marcela, agora que você não tá saltando, vai fazer yoga. Eu vou falar, meu, duvido. Esse negócio não tem como. Porque racionalmente não vai me trazer isso. Mas por incrível que pareça, eu encontrei um senso de equilíbrio e de paz num esporte que não tem absolutamente nada, numa prática que não tem nada a ver com paraquedismo. Então a gente precisa, a primeira coisa é dissociar o prazer, o bem-estar, a válvula de escape a coisas específicas. Isso é fundamental, porque senão você se apega às coisas. Você se apega às atividades e aí é um risco enorme para o seu processo de desprendimento e de desapego. Não posso mais ir me encontrar com os meus amigos. Se você se apega a isso, nada mais te supre. E você não tem controle sobre isso. Faz sentido isso para vocês? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Ó, o Gé colocou aqui, ó. Não sei quem é, gente. Se quiser colocar o nome só para eu não me equivocar. A liderança deve ter acesso primeiro para poder trabalhar essa nova situação. Afinal, a mudança só dura quando não se vê o motivo para ela. É isso? Concordam? Olha, se eu entendi bem o que você está dizendo, a liderança tem que ter acesso primeiro às informações. E no final, a mudança ela só dura quando não se vê o propósito. Por que a gente está fazendo isso? Sim, eu particularmente concordo muito com o que você está dizendo, mas eu atribuo isso a alguns outros fatores e aí eu queria complementar a minha percepção pessoal, tá? Das lideranças que eu tenho acompanhado. Nós dificilmente, num cenário inédito, vamos ter 100% dos fatores, das informações para tomada de decisão. Vocês que estão vivenciando isso no mundo corporativo, vocês devem ter percebido a quantidade de vezes que as coisas tomam rumos diferentes numa mesma semana, por exemplo. Eu tenho acompanhado muitas realidades corporativas e é assim, não, agora é isso, não, agora é aquilo, não, agora é aquilo. Então, a gente sai de um contexto estável para um contexto cada vez mais instável, e aí a competência número 1 do líder hoje é o que a gente chama de Learning Agility, que é agilidade mental, agilidade de resultados, agilidade de pessoas e principalmente agilidade de modelos mentais. Que é, testou, não funcionou? Vira a página. Qual é o outro formato que nós vamos testar agora? E fazer isso sem a capa de super-herói do líder.
Porque antigamente o líder tinha que ter todas as respostas. Como assim a minha equipe vai olhar para mim e eu não vou saber responder? Não. Eu tenho um parceiro meu e eu queria contar essa história para vocês, que foi sensacional. Eles chegaram à seguinte conclusão. Nós temos 35 funcionários, era uma empresa relativamente pequena, mas uma empresa de 35 funcionários tem um fluxo de caixa muito mais sensível, inclusive, de que uma grande multinacional. E ele falou assim, eu não sei como eu vou pagar vocês. O que ele fez? Fez um hackathon, fez uma atividade, separou 3 times e vocês têm uma semana para me trazer uma solução para esse novo cenário, porque eu realmente não tenho. Não sei o que fazer. Nós estamos vivenciando tempos inéditos. E aí foi maravilhoso, porque a equipe demonstrou um senso de engajamento e um senso de compromisso para co-criar novas soluções e saíram soluções incríveis. Mas foi exigido que esse líder, e ele é maravilhoso, sou super fã dele, o Jay, ele olhasse para as pessoas e incluísse elas como parte da solução. E não aquela idolatria de que a posição do líder é que tem que deter todas as respostas, porque a gente não vai deter. A gente nunca esteve com tanta falta de recurso, seja ele de informação, de pessoas ou até mesmo financeiro e de tempo, para conseguir tomar as decisões na velocidade que a gente precisa hoje em dia. Então, isso foi maravilhoso. Como é que você vê tudo isso, Carlinhos? Faz bastante sentido para mim. Tem vários pontos onde a gente pode pegar e continuar evoluindo isso. Alguns dos pontos que, à medida que você falou, me surgiram alguns pontos, é a questão do protagonismo no processo da mudança, né? Você falou um negócio, gosto muito da questão de foca energia naquilo que você tem controle. E o fato é que a gente tem muito pouco controle sobre, praticamente, a gente só tem controle sobre o que a gente pensa, sente e faz, e nem sempre a gente consegue, né? Se eu for amarrado por numa camisa de força, eu só posso ter controle sobre o meu mindset. Sim. Se alguém me amordaçar, eu também não vou conseguir falar. Mas o que eu penso, o que eu sinto internamente é a minha responsabilidade. E muitas vezes o que a gente vê em ambientes em que as pessoas, é que o líder acha que tem a solução e as pessoas simplesmente terceirizam toda a responsabilidade para o líder, é uma falta de protagonismo para a pessoa lembrar de que ela escolheu estar ali, que ela tem um papel ali e que se ela não agir intencionalmente para influenciar positivamente o ambiente, ela não pode reclamar depois do que vai acontecer. Então, nesse processo de mudança, como a impermanência vai acontecer em todos os níveis, se os colaboradores, se os líderes, se a diretoria, se todos os executivos, se não houver 100% de comprometimento individual para o protagonismo de qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade aqui, vai ter esse negócio de ficar apontando a mão para o outro e falar assim, não, o líder tem que resolver. E não dá tempo mais para fazer isso, né? Voltando à pergunta que foi falada anterior, hoje o ritmo da mudança é tão rápido, é tão enorme. Os últimos, sei lá, 12 meses eu tenho devotado a maior parte das minhas leituras à inteligência emocional e liderança. E a minha forma de ver esses dois temas são coisas que têm mudado radicalmente com cada novo leitor, com cada novo conceito. O que era considerado certo antes já está considerado defasado agora. Total. E esse ponto que você falou de learning agility eu achei muito interessante, porque se você não tiver inteligência emocional, você não vai ter learning agility. Você precisa aprender, reaprender, desaprender, desconstruir o tempo todo. E se nós não formos capazes de mudar a nossa identidade de uma maneira rápida, essa mudança comportamental leva muito mais tempo do que simplesmente você falou, eu estou construindo uma nova identidade e eu preciso ir na direção da minha nova identidade. E tem um livro que eu estou lendo agora que é fascinante do Conta. Benjamin Hardy, Personality Isn't Permanent. Esse livro é maravilhoso. E, assim, basicamente, ele meio que destrói todo mundo que vive em função desse negócio de prototipagem, de tipagem, de não sei o quê. Mas, assim, e só com fundamentação da neurociência, o caramba quadro. E o que ele disse foi, assim,
eu leio muito sobre essa questão de mudança comportamental e normalmente o que eu vejo é um crescimento contínuo. Para mim foi uma espécie de um salto quântico nesse conceito, que o que ele fala é o seguinte: em vez de a gente estar simplesmente construindo uma identidade e ir na direção dessa identidade, você tem que fazer toda a sua revisão do seu presente, do seu passado e o desenvolvimento que você está fazendo com base do seu eu do futuro. Eu já tinha visto esse conceito, mas não dessa forma, né? Boiates foi a primeira vez que eu vi esse conceito. Você tem o eu real, o eu ideal, qual que é o plano, recursos e como você mantém a mudança, né? Sim. Maravilha, né? Boiates, Goldman, todo mundo fala isso. Mas o modelo que ele trouxe, eu achei tão interessante, eu falei assim, não, você tem que se avaliar agora no momento com uma visão de futuro. Quando eu estiver lá na frente, eu vou me olhar para trás e falar assim, cara, você precisa fazer isso, 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 o que você está fazendo aqui é só uma repetição do passado. E no processo de mudança, uma coisa que tem me ajudado muito porque eu estou precisando me reinventar dentro da empresa, dentro de casa, na minha família. Às vezes eu tenho um filho, às vezes eu tenho dois filhos, varia do tempo, né, de momento que eu tenho, e as decisões agora eu tomo sozinho, algumas eu tinha outra pessoa para me ajudar. Uma das chaves que mudou para mim foi quem eu sou agora. E o quem eu sou agora não é quem eu sou agora, é quem eu sou no futuro. Então eu trouxe a minha identidade de futuro para agora. E quando eu trago a identidade do futuro agora, ok, agora eu não sou mais o eu de 2020, eu sou o eu do futuro, que está voltando atrás, tomando as decisões para aquilo acontecer no futuro. E aí a mudança acontece muito mais leve. A mudança acontece sem a resistividade. Uma coisa que você falou, eu colocaria de colocar um negócio que eu achei interessante, que você falou, não, é que a gente nega que o negócio tava uma merda mesmo. Eu vejo de uma forma um pouquinho diferente. Tem situações que tem coisas que são merda, Sim. sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo a mudança como uma oportunidade enorme de gratidão, né? Falando agora Muito. sobre relacionamento, depois eu vou passar a ponte para o trabalho, porque eu também tive várias mudanças de trabalho na minha carreira. Mudança de relacionamento eu nunca desfiz um relacionamento para ir num relacionamento pior. Sempre Deus me trouxe um relacionamento melhor. Eu falei, cara, mas eu tava com a Camila, não é possível. Para vir um negócio melhor, tem que ser um negócio. Não consigo nem conceber. Eu falei, vou Pessoa dar um tempo maravilhosa. agora, porque eu não estou atrás disso, porque era uma pessoa maravilhosa, né? Pessoa que me completava, incrível, tive um filho lindo, sou sócio dela ainda. Então, toda vez que eu saí de uma situação de relacionamento íntimo, eu saí para um relacionamento melhor. Eu falei, uau, o que será que o universo está preparando para mim? E no trabalho foi a mesma coisa. Eu passei por, acho que 3 layoffs na minha carreira de técnica, depois liderança, depois executiva. E cada vez que eu saí de uma transição, eu fui para um lugar muito melhor que o anterior. E Sensacional. aí, quando eu fico imaginando o que. Aí é aquela história, né? Como eu ressignifico o que está acontecendo, a técnica que você falou, que é muito importante, da pessoa voltar a ter prazer quando perde as pernas e tudo mais. Quando a gente ressignifica o que está acontecendo agora, a gente muda o passado. Mudo. E tem um exemplo que está nesse livro do Hardy, que eu achei, assim, é um exemplo bobo, mas aí eu comecei a falar, cara, esse cara é genial. Ele é o seguinte, o cara acabou de receber um aumento de 10% do chefe dele, ele recebeu um aumento de 10% do meu chefe, ele vai contar para os amigos, sai para o almoço, e aí ele está super feliz, o cara mais feliz do mundo, recebeu 10%. E ele vai falar com os amigos no almoço e ele descobre que os outros tinham recebido 15, 20%. Então, o presente mudou o passado. O que era uma notícia boa, virou uma notícia, porque quando você tem mais informação e você amadurece, o teu passado começa a mudar. E como as memórias elas não são fixas, toda vez que você volta na memória, você muda os circuitos neurais, você recria aquelas conexões, você de fato muda a sua experiência. Então, a ressignificação, neurologicamente falando, é uma nova reconfiguração. Então, quando você para e fala, lá na frente eu vou estar me vendo assim, quando você traz para o conceito do futuro para o presente, você muda a sua dimensão do que está acontecendo. E aí, quando você olha para trás, você sabe o quê? Isso é o melhor presente que eu poderia ter me dado. Foi Sempre. quando a gente me preparou. Muito, E aí, o que Carlinhos. acontece? Eu não tenho resistência. Francamente, eu não tenho resistência. Eu falei, para que eu vou resistir? Porque no passado Sim. sempre foi melhor e está lá na frente, está me dizendo, vai fundo, meu caro. Então, isso foram as coisas que me vieram à cabeça quando você estava falando. Maravilhoso. Ó, eu vou ler alguns comentários e vou emendar em algumas coisas importantes, muito nessa linha, porque o mais lindo do Carlinhos, a gente
parceiro, amigo há tantos anos que a gente vai se completando na fala, é uma delícia. A Sheila comentou, ou antes o Vitor tinha falado, as empresas estão vivenciando muito isso, principalmente as mais tradicionais. É mesmo, muito. A Sheilinha está falando, eu acho que precisamos olhar os líderes como pessoas como nós, que também sofrem pressão. Nem sempre tem as informações que o time anseia. A solução precisa estar em ambos os lados. Total, isso estimula muito o protagonismo. A Camila, perfeito, não temos controle de absolutamente quase nada. Exatamente, empatia no processo de mudança. O Guga tá falando, o engajamento só acontece quando as pessoas se sentem parte do processo. Sim, Guga, sabe por quê? Porque a gente tem duas necessidades emocionais básicas: o de se sentir amado e o de se sentir pertencente a algum lugar. No momento de mudança, quando a grande maioria dos ensejos fogem ao nosso controle, isso aumenta o nosso nível de ansiedade. E essas duas necessidades primárias emocionais, elas se intensificam. Daí a importância do líder desenvolver o que a gente chama das competências e habilidades da inteligência emocional, porque ele não tem controle sobre o nível de resposta que ele vai conseguir dar para a equipe, mas ele pode sim suprir essas duas necessidades. Fazer o time se sentir amado e fazê-lo se sentir pertencente. Por isso que a grande pergunta sobre o que eu tenho controle e o que eu não tenho também tem muito a ver com a clareza que o líder tem sobre o que é relevante para um time no processo de mudança. Saiu uma pesquisa na Harvard Business Review, de maio. Eles fizeram umas pesquisas com as empresas americanas sobre esse processo de mudança. A grande parte das empresas fizeram a transição para o home office. Então, isso não foi uma exclusividade nossa, ela foi uma questão mundial. E o mais interessante é que 47% disseram que as empresas conseguiram proporcionar todas as necessidades físicas que elas precisavam. Então, um escritório em casa, as ferramentas, os recursos. E aí perguntaram o que você mais sentiu falta. Sabe o que as pessoas responderam? Eu só queria que alguém tivesse perguntado como eu estava nessa mudança. Então, quando você parte do princípio de que são pessoas passando por transições, antes mesmo delas vivenciarem os processos organizacionais, e você sabe dessas duas necessidades primárias, o líder percebe quão poderoso ele é em tempos de mudança e de pandemia, porque essas duas coisas, com compaixão e a liderança compassiva, que é o novo conceito de liderança em todas as pós-graduações que você for fazer, os conceitos mais atuais de liderança, ele fala da liderança compassiva, que é esse desejo genuíno por amenizar a dor do outro. Né? Como é que eu, como gestor, posso fazer este processo? E aí, enfim, aí tem coisas incríveis. O Vitor falando, certa vez ouvi de um parceiro uma definição muito interessante que tem feito muito sentido para mim. Temos que migrar da ideia de resiliência para a plasticidade. Perfeito. É exatamente isso, Vitor. Muito bom, gente. Ai, quanta participação linda. O outro Vitor falando aqui, processo de ressignificação é o que eu estou vivendo. Gostei que vocês tocaram nesse assunto. A ressignificação, gente, o poder, é a base do processo da cura emocional. Deixa eu trazer alguns aspectos interessantes para vocês. Lembra que o Carlinhos falou que a gente pode mudar o passado e a gente pode mudar o futuro dependendo do que a gente coloca como ponto focal? Pois é. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha que lindo, chama o povo para escutar isso. Se um móvel tá lascado e você cura, ou seja, se você arruma esse móvel, você não olha para ele e lembra de como ele era, a não ser que você fizer um exercício mental para isso, certo? Você vê ele como ele está hoje. O problema é que quando a gente acessa as memórias das dores emocionais, eu não acesso a memória da dor emocional como a Marcela de agora. Sem a ressignificação, imagina que eu sofri uma dor emocional quando eu tinha 9 anos de idade. Um trauma muito grande ou alguma dor muito profunda. Quando eu volto para a memória daquele fato, quem se lembra daquele fato é a menina de 9 anos, com os recursos da menina de 9 anos. Só que a menina de 9 anos tinha infinitamente menos recursos emocionais e racionais para processar aquelas informações.
Só que a dor emocional é causada com a intensidade igual ou superior à dor física. Essas são as últimas pesquisas da neurociência sobre as dores emocionais. Olha que coisa forte. E o que acontece? O nosso sistema de defesa do cérebro, toda vez que ele entra em contato com uma dor emocional, todo o nosso sistema límbico do cérebro, ele entra em processo de alerta dizendo assim, ó, para tudo, eu não posso fazer nada a não ser focar nessa dor emocional. Então, quando o Carlinhos traz, por exemplo, que, nossa, mas sempre o universo trouxe algo muito melhor no futuro, isso ajuda a mente dele a fazer essa projeção com mais fluidez, com menos apego. Mas tem gente que está começando a trabalhar o conceito de ressignificação agora. Então, quando a pessoa olha para frente, ela não consegue ter essa visão do Carlinhos tão óbvia de que, meu, certeza que o que vem vai ser incrível. Porque às vezes a pessoa está numa sequência de dor tão grande que quando ela olha para frente, ela fala, vai que vem outra bordoada de novo. Então, ela está vivendo a dor emocional do que acabou de acontecer com medo da dor emocional seguinte ser ainda maior. É aí que a gente cria os nossos bloqueios. Então, se você está vivenciando algo semelhante, vamos por partes, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o processo de mudança. Eu vou falar para vocês todos os estágios da curva da mudança. Isso é um estudo. Toda vez que a gente passar por qualquer mudança, seja ela grande, média ou pequena, o nosso cérebro vai passar por todas essas fases. A primeira é o choque. É a surpresa. Tipo, mexeram no meu queijo. Droga, mudou. Logo depois do choque, vem a negação. Que é assim, não, gente, não pode ser. Isso não tá acontecendo comigo. Não é possível. Não. É pegadinha. Cadê a câmera? Logo depois da negação, vem a frustração barra raiva. E a raiva é muito interessante, que dependendo da intensidade da mudança, ela pode ficar oscilando entre raiva de si e raiva do outro. Então acontece mais ou menos assim. Meu, não é possível que isso aconteceu. Lembra que eu tô ainda na negação, não tô acreditando que isso aconteceu. Aí a raiva de si, meu, eu sou muito burra mesmo de confiar no negócio. Como é que eu pude ser tão trouxa de acreditar que isso aqui ia dar certo? Aí depois você fica com raiva do outro. Você fala, mas olha, mas também, cara, como é que fulano pode ter feito isso comigo? Não sei o quê. Aí depois você volta pra raiva de si. Não, mas eu também sou muito trouxa. Fulano já tinha dado todos os sinais que esse negócio ia dar ruim. Você fica oscilando entre a raiva de si e a raiva do outro. Quando isso passa, entra o que a gente chama de fase de depressão. Mas a depressão aqui não é necessariamente a doença, tá? A depressão é a perda de energia. Essa é o que é chamada da curva da mudança, que é moral versus tempo. Ok, Vitor? Depois, se vocês quiserem, eu mando esse print para vocês guardarem isso, porque a gente sempre vai passar por esses processos de mudança. A depressão é aquele processo que a gente passa, que a gente tem um dreno de energia tão grande que você não tem forças para trabalhar com isso. Então é aquele momento que você fala assim, meu, quer saber? Tá bom, se vai ser assim, fala aí qual que é o próximo passo, o que eu vou fazer e tá tudo certo. Tá. Onde que tem que ir? O que tem que fazer? Sabe, não vejo a hora. Eu acordo e fico pensando, nossa, não vejo a hora de chegar à noite de novo, porque daí eu tenho que dormir. Sabe assim? Esse estágio é a perda total de energia para você pensar na mudança. Muito menos de você pensar em se movimentar depois dela. Então lembra, choque, negação, frustração e raiva, depressão. Aqui é o auge da curva. Lá embaixo, fundo do poço. Aí você passa para experimentação. Que a experimentação é assim, você vê que o negócio não vai mais mudar, e você fala, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. E você começa a experimentar novas atitudes, novas ações. Aí é a base do protagonismo. É quando você percebe que nada vai mudar,
é que você precisa fazer alguma coisa a respeito. E aí você começa a se mexer. O que é legal na experimentação é que você se dá conta que você não tem mais por que ficar lutando contra. Porque nada que você faça vai mudar o que já aconteceu. Ou vai fazer você voltar para o estado anterior. Então você tem que pensar daqui para frente. Aí é muito importante a gente criar um mapa de futuro. Por isso que todas as vezes, a Cheirinha falando, adoro, mais um 7-1. Que ela fala que toda live que a gente faz é tipo 7-1, que vai batendo na cabeça dela. Sua linda. Então, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, por mais intenso que esteja essa quarentena, é: como você quer sair dela? Porque aí você consegue fazer uma análise racional, usando o seu neocórtex pré-frontal, que vai te fazer a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo me afasta ou me aproxima de como eu quero terminar essa quarentena? Então não é se é bom, se é ruim, se é fácil, se é difícil, não é sobre isso. O que eu estou fazendo me afasta ou me aproxima dessa versão que eu quero terminar isso tudo? Então a gente sai daquele contexto de só por hoje, vou só um dia de cada vez, e sim, é importante que a gente viva isso, porque no processo de mudança as emoções são intensificadas, mas se você não tiver uma projeção de um cenário de como você quer terminar esse processo, é muito mais fácil da gente se perder. Então, tá fazendo sentido? Choque, negação, frustração, depressão, experimentação. Aí a gente passa para um outro estágio, que é a fase da decisão e do teste. Então, eu começo a perceber com mais clareza o que me faz mal, o que me faz bem, e eu começo a testar novos comportamentos. Logo depois, quando você começa a entrar nesse processo, aí você entra no estágio que você está pronto para a mudança, que é a linda da aceitação. É quando você compreende com a devida leveza, com a devida doçura. É quando você se integra à nova realidade. É quando você acolhe a nova realidade como parte integrante de você. Então, sim, vou ter que ficar em casa. Sim, não vou poder sair na rua. Tem muita gente que já está saindo, não estou entrando nesse mérito agora. O meu cenário é ainda estou em quarentena. Sim, então como é que eu vou tirar proveito disso? Essa é a base do estudo dos processos de ressignificação das pessoas que ficam tetraplégicos ou paraplégicos para conseguir ter uma vida com qualidade. Então é você ressignificar o processo. Ele só acontece, a ressignificação só acontece a partir da aceitação. O processo de mudança, gente, ele vai passar por todos os estágios. Então vamos pensar juntos. Se nós vamos passar por todos os estágios, choque, negação, frustração e raiva, depressão, experimentação, decisão e teste e aceitação, o que eu posso fazer se eu não tenho controle em passar por todas essas etapas? O tempo que eu fico em cada estágio. Olha que coisa mais linda. Em outros tempos eu faria um tempo assim, mas é que a nossa live é curta, só tem 1 horinha. Mas outros tempos eu faria uma pausa, sabe? Tan, 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 tan. Se você não tem controle em passar por esses estágios, você pode ter controle do tempo que você fica nele. Do tempo que você fica na parte de frustração e raiva. Do tempo que você fica na depressão. Do tempo que você fica nisso. E o acúmulo desse cenário faz você ter uma distorção da realidade. Se você pensa comigo, se você fica muito tempo em frustração e raiva, existe uma grande chance da tua mente te colocar numa posição de vítima. Pensa. Se você tá na frustração e raiva, é muito fácil cair na posição de vitimismo. E aí, você vai demorar ainda mais tempo para chegar na aceitação. Porque você tá cavando a própria cova aqui no processo de vitimização. Então, se eu sei que esse processo vai acontecer de qualquer jeito, escolhe o tempo que você fica nele. Que foi mais ou menos o que rolou comigo. Como eu já sabia dessa ferramenta, a gente já trabalha nela há muitos anos, eu tive um momento que eu fiquei com frustração e raiva, que eu falei, cara, sério que agora o negócio tá tudo em cima do meu ombro? Tá, eu preciso de uma atividade. E a yoga apareceu maravilhosamente na minha vida.
Eu também não fiz ela com toda a disciplina que eu gostaria, porque esse papo de perfeccionismo eu também estou abrindo mão total. Nessa quarentena só me ajudou nisso. Então, eu também parei de me culpar por não conseguir fazer todos os dias. E aí eu falei, bom, já que eu não consegui ontem, o que eu vou fazer hoje? Aí hoje eu quero dormir. Quero fazer yoga, não quero ler nada. Eu quero só dormir cedo hoje. E aí eu dormia na paz. Porque eu falava, bom, se eu dormir mais cedo hoje, amanhã eu vou ter mais energia para passar rápido da frustração. Entende, gente? Então é você fazer as pazes com as emoções que você sente durante o processo de mudança. Aí é uma parte muito bonita. A Camila tá falando aqui, ó. Se encararmos a mudança como algo positivo, não se vitimizar e fazer isso algo diferente, que a experiência seja diferente. Exato. Eu tô trabalhando, gente, com muitos clientes, eu já passo a bola para você, tá, Carlinhos? Só para encerrar isso. As pessoas estão vivendo altíssimas dores por motivos distintos. Então, vou te dar um exemplo. Tem empresa que está em absurdo racionamento de custos e tudo mais. Todas elas estão, mas porque realmente as vendas caíram absurdamente. Então, elas estão vivenciando a frustração e a raiva por causa da perda de pessoas. Em contrapartida, tem empresas, por exemplo, que a gente está trabalhando, que são de produtos de limpeza, que a produção simplesmente triplicou. Só que eles têm uma produção triplicada, com menos recursos e com algumas pessoas afastadas por Covid. Então, por motivos diferentes, elas estão vivenciando dores muito semelhantes. Então, a questão não é sobre qual dor é mais difícil. O teu cérebro vai passar por todas essas etapas, independente da intensidade da dor. A questão é como eu quero projetar o cenário que eu quero sair e quais os recursos que eu vou começar a utilizar para que eu aprenda que provavelmente você vai descobrir que você não tem todas as habilidades que você precisa para lidar com isso. Ó, a Ju tá falando, estamos passando por isso, sou da IP. Exatamente, o coração era de vocês mesmo que eu tava falando. Vocês estão ali, ó, na lasqueira. Por exemplo, a gente está trabalhando com outro laboratório farmacêutico que trabalha exclusivamente para hospitais da rede pública. Eles estão trabalhando como eles nunca trabalharam na vida. É um processo insano, eles estão realmente esgotados. Por motivos diferentes, eles estão passando pelas mesmas dores. Então não é sobre comparação de desgraça, entendeu? Não é programa do Datena isso aqui. Ah, mas você não sabe como é que tá a minha vida. Não, não é sobre isso que a gente está falando. É como você vai descobrir. E aí eu fecho essa parte e passo para você, meu querido. Você vai descobrir que você não tem todos os recursos emocionais que você precisa. Existe uma grande chance disso acontecer. Ah lá, o Guga falando, estamos passando por isso, todo cristalho, tá vendo? Aí o Vitor falando, a minha companhia é o oposto, que é a Volkswagen. É isso. A IP tá apaixonada por você, Marcela. Ai, seus lindos, e eu por vocês. Lindeza da minha vida. Então, o lance, gente, é aceitar, inclusive, que você não tem todas as competências necessárias para isso. Porque isso é inédito. E você começar a olhar, como é que eu posso adquirir? O que é que está me faltando? Quais são as competências, quais são as habilidades que estão me faltando, então, para lidar com tudo isso? E onde eu consigo desenvolvê-las? Eu descobri, por exemplo, eu já sabia, na verdade, mas nessa quarentena isso foi intensificado. O quanto o perfeccionismo é inútil no momento onde grande parte das suas coisas você não tem controle. Ele só te faz sofrer mais. Porque existe uma grande chance que o perfeccionismo te leve para você focar no que você não tem controle. Então, enfim, só para fechar essa história e passar essas etapas da mudança para vocês se identificarem. Estou vendo pelos comentários que tem muita gente se identificando. É lindo de ver. Carlinhos, e aí? As suas etapas nesse processo todo? Conta pra gente. Muitas coisas aqui que você está falando, algumas anotações que eu fiz, eu vou dar um passo atrás com a minha cabeça de engenharia, né? Eu sou originalmente formado como engenharia e por esse lado eu acabo tendo um senso crítico cientista sobre modelagem, né? Eu conheci esse modelo, não faz muito tempo que eu vi esse modelo, tem um modelo mais antigo que é o Kubler-Ross, que é meio que adaptado para esse modelo. E uma coisa que a gente sabe é que toda modelagem ela é
como é que se diz? É uma simplificação da realidade. Os modelos, eles nunca conseguem reproduzir 100% da realidade. E o ponto que eu gostaria de trabalhar é assim, que talvez alguém esteja passando por um processo de mudança, ou vai passar por uma mudança de mudança, eu falei, mas meu Deus, o que aconteceu? Está faltando um evento aqui. Será que eu estou com um problema? E quando eu passei por várias das minhas estágios da mudança, nunca era nesse sistema linear. E às vezes você bate e volta e você faz círculos. Então, assim, o modelo é um modelo. Então, se por acaso você não entrou em determinado momento, você é normal, tá? Não se preocupe com isso, né? Porque a questão da aceitação, ela é, vamos dizer assim, milenar, né? Para você poder seguir em frente, você tem que aceitar a realidade tal qual ela é como contexto. Então, independentemente se você vai fazer zigue-zague, vai subir, vai voltar, você tem que passar pela aceitação. E isso para mim sempre foi norteador, porque eu sei que vai ter um monte de ruído no processo. E quando você aceitar, pelo menos uma parte do que está acontecendo, você constrói em cima dessa parte. Porque vai ter momentos que você vai ter que reaceitar outras coisas, porque você aceita, eu sei, eu aceito essa consequência aqui, mas você não tem todo o cenário. É como se você Isso. tivesse uma montanha que você vê parte da paisagem. À medida que você vai subindo, você vai vendo parte da paisagem. Tá, beleza, eu aceito isso. Aí depois você percebe que você tem um vale. E aí você tem que aceitar o vale, porque antes você não tinha a condição de ver. Então, é um movimento que você não vai parar nunca. E do outro ponto de vista de análise de modelos e sistemas, a gente nunca está preparado para o que vai acontecer para a gente quando você estiver no meio de uma mudança e no meio de algo novo. Eu achei interessante uma fala do Simon Sinek. Eu perdi o contexto dele, mas ele foi entrevistado num podcast que é o Coaching for Leaders. Vamos dizer assim, o bordão dele é o seguinte: nós já passamos por isso antes. No sentido de que, às vezes, o contexto absoluto tal qual ele é hoje, obviamente a gente nunca passou. Mas como humanidade, a gente tem coisas que a gente vai dizer são muito piores do que está passando, né? De certa forma, o que a gente está criando é o que a gente está vivenciando é autoimposto pelo ser humano, né? Pela forma como a gente se conecta, a gente se distribui, a gente se movimenta. A gente criou parte desse grande problema que antes a gente não percebia que viria um problema, porque a gente tinha uma forma de aceitar a realidade. Hoje a gente tem uma outra forma de aceitar a realidade. E se a gente fosse pensar nas crianças que estão sendo criadas agora e que pro resto do mundo a gente viveria da vida se fosse sempre em lockdown, eles não falam o que é isso antes do lockdown. Lockdown é a realidade que a gente vive. Então, eu volto de novo. Independentemente do processo, independente do momento, da situação que você se encontra, você sabe que você tem que passar pela aceitação. E a questão toda, que eu acho que seria interessante a gente abordar aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem, e isso está no que está de mais moderno do ponto de vista de psicologia, mudança cognitiva, comportamental, você precisa encontrar aqueles bloqueios emocionais e não adianta jogar para baixo do tapete. Porque senão você nunca vai resolver esse problema, você sempre vai chegar depois. Porque senão, se você entra numa barganha, se você entra num outro tipo de mudança, você dá uma adaptada e você não olha mais para aquele problema, se você nunca encarar de frente, você nunca vai para o próximo passo. Não. E uma das coisas que eu fiz nesse processo que me permitiu sair muito rápido do uso dele, bem, em paz, sereno, e até melhor do que eu entrei, para cada momento que eu percebia que eu ia ter dor, eu falei, tá bom, da onde que vem essa filha da puta, essa dor? O que está acontecendo? Eu quero aceitação, eu quero amor. É aquilo que você falou, perdi o paraquedismo. Como é que eu vou conseguir nutrir a minha experiência em relação a isso? E eu ia a fundo em cada um. Obviamente tem uma sequência de passos que a gente vai. Mas para cada um deles, se você fala, não posso deixar isso para uma outra oportunidade. Porque o que normalmente as pessoas falam é assim, eu tenho que parar de ver, porque eu tenho que parar de sofrer, eu tenho que seguir com a minha vida em frente, muda o conteúdo. Mas ele não vai atrás, ou ela não vai atrás para encontrar por que tem essa dor. E aí você pode fazer sozinho, você pode fazer com terapia, você pode fazer outras coisas. E aí o que eu gostaria de trazer um conceito também é a questão da maturidade emocional que as pessoas têm. Então, ela evolui fisiologicamente, mentalmente, cognitivamente, o corpo evolui, vai amadurecendo, só que não tem maturidade emocional. E uma das coisas que aconteceu comigo, quando eu tive meus primeiros relacionamentos, eu não tinha maturidade emocional. Eu fui desenvolver minha maturidade emocional provavelmente depois dos 35, 36, 37 anos.
E é o que acontecia. Eu tinha um corpo de adulto, mas eu tinha uma mentalidade emocional para relacionamento de criança, infantil, por causa de coisas que eu precisava trabalhar. E aí que eu entendi a parada, eu falei assim, enquanto eu não resolver essa bagaça agora, eu nunca mais vou Vai resolver se esse negócio. repetir. Sempre assim, porque, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu falei, cara, né? Então, assim, eu acho que são as duas coisas que eu queria Lindo. contribuir com os centavos um modelo é um modelo e um modelo é um modelo. E a sua vida é o único modelo, não tem nada igual a ela, é a sua vida. Então, Perfeito. assim, os modelos te ajudam como atalhos. Com certeza, você tem pontos nefrálgicos que enquanto você não passar, você não vai dar. Agora, como que você chega nesse ponto nefrálgico, meu caro, minha cara? É com você. E a segunda questão é, vai no fundo. Não deixa a dor travar, mas não fica na dor. Busca o modelo da causa. E um modelo para mim que é, assim, pode parecer simplista, mas dá uma olhada na comunicação não violenta e aplica o framework, o modelo da comunicação não violenta para você entender qual a necessidade sua não atendida, qual é o desejo, qual é o amor, ou é reconhecimento, ou é aceitação, ou é pertencimento, necessidades básicas. Quando você encontra o que é, é por isso que o que a pessoa falou me magoou tanto, me senti triste, eu passei uma semana chorando com um olho de cebola, né? Aí depois que você entende isso, você fala assim, tá bom, e como é que você pode nutrir isso de uma outra forma? Você vai Sim. aqui, você vai aqui. Então, assim, não economize lágrimas agora. Chora até o fim. Mas assim, não chora por chorar, chora para resolver. Chama o terapeuta, chama quem for que te ajudar, faz sozinho, segue os seus processos, mas não deixa esse cara para trás. Porque o que vai acontecer? Você não vai resolver todas. Isso eu garanto para você. Você sempre vai estar evoluindo. É aquela história, você nunca vai estar pronto para o próximo desafio. Quando chegar lá, você vai ter que lidar com ele. Então a questão é, você tem que estar se preparando o tempo todo. Mas se você deixar para trás as coisas que você já sabe que você tem pepino, aí você está Só vai pular. planejando um puta de um problema na frente. Porque além dos novos, você tem toda a sua bagagem. E aí o que vai Exato. acontecer com a confiança? Puta, eu sou um bosta mesmo, né? Porque agora tem novos lixos. Então, tira o lixo para fora, resolve, vai fundo. Chora gostoso, mas resolve. Super. Sensacional. Gente, não vai ter jeito, a gente vai ter que voltar de novo. Desculpa. A gente vai ter que terminar e começar de novo. Sabe por quê? Eu vou dar só o spoiler para fazer esse convite para vocês continuarem aqui com a gente. Eu amo essa frase do Divaldo Franco. Felicidade não é ausência de dor, mas é a real compreensão da sua finalidade. Eu vou repetir. Felicidade não é ausência de dor, mas é a real compreensão da sua finalidade. Então a gente vai cair agora, mas eu vou voltar para encerrar nossa live com Carlinhos para Então, você dá um falar comentário sobre as... depois, hein? Dá 30 Sim, segundos depois. sim. A gente vai voltar para falar das ferramentas para lidar com a dor. Porque é aquela história, se eu vou ter que chorar, mas com um propósito, ou se eu vou ter que vivenciar aquilo, mas para chegar num ponto B, a questão é como é que eu faço isso? E é isso que a gente quer deixar para vocês. Temos exatamente 30 segundos, Carlinhos. Não, a gente fala depois. Você não vai voltar depois? Vamos voltar. Vamos. Depois a Então gente tá, fala. gente, presta atenção, fica com a gente. Chama quem você achar que tem que chamar, porque a gente vai voltar para falar das ferramentas, tá? Beijo!